Você sabia que os 3 personagens resumem a temática do filme? E não só a temática do filme, mas ele também resume um conceito por um cientista aí muito famoso. Qual é o significado do filme Clube da Luta? Então, tem várias temáticas, né? Quanto mais você cava o filme, mais você encontra outra temática que é para ser discutida. Então a gente vai falar aqui das principais, tá? A questão do capitalismo, do fascismo e que, pra mim, é a temática mais legal do filme sobre a masculinidade. Bem-vindos ao começo da nossa nova série de filmes com temáticas parecidas, só que abordagens diferentes. A pedido de um inscrito que tá aí o comentário na tela, muito obrigado por ter comentado. A gente vai analisar hoje Clube da Luta e já se prepara aí pra você assistir Psicopata Americano, que vai ser o próximo filme que a gente vai analisar aqui. Eu demorei um pouco para aparecer aqui novamente, principalmente nesse formato de vídeo. Você pode até ver que a gente não tá no nosso cenário de sempre, mas é porque eu andei tratando aqui a cachorrinha da família, né, a Gaia, essa é a Gaia. E aí acabou não sobrando muito tempo para poder criar essas análises que consomem bastante tempo, né? Mas enfim. Clube da Luta é um filme contado por um narrador, que é o próprio protagonista, e que não tem nome. Ele nos conta a história de como ele passou de uma vítima do capitalismo, uma fase da vida dele que ele só trabalhava para mobiliar o seu apartamento de um jeito perfeito. E depois de conhecer o Tyler, ele largou essa vida para fundar a sua própria seita, né? O Tyler é um cara desinibido, cheio de ideias para mudar o mundo, né? Inclusive, esse plano de mudar o mundo começou quando ele criou o chamado Clube da Luta, em que homens machos se socam por diversão. O protagonista acompanha o Clube da Luta evoluir para o novo plano de Tyler, que é combater o consumismo com atos terroristas. O objetivo final era destruir as sedes das principais empresas de cartão de crédito, que segundo Tyler, né, ia acabar com a dívida e ia recomeçar tudo do zero, e consequentemente libertando as pessoas do consumismo. Apesar desse ser essencialmente o filme, você já deve saber, né, que um filme estranho desse, ainda dirigido por David Fincher, vai ter algum significado por trás, né? O principal tema desse filme, e na minha opinião, né, o menos interessante, é a interpretação que a gente pode ter do capitalismo e o consumismo, né? E apesar de tudo, essa crítica não é feita a partir dos discursos do Tyler, e sim pelos sentimentos do protagonista. Inicialmente, o nosso protagonista tem uma vida verdadeiramente vazia, porque ela se resume basicamente em trabalhar, não conseguir dormir e comprar móveis para o seu apartamento. Na verdade, isso se aplica a todos os futuros membros do Clube da Luta, né? E a gente ainda pode generalizar para toda a população. São pessoas vazias procurando um propósito num sistema de opressão. E como as pessoas são oprimidas pelo sistema? Ué, sendo obrigadas a produzir e sendo obrigadas a pertencer a um sistema contra a vontade delas. Já que as pessoas são obrigadas a produzir, elas não têm um propósito de vida efetivamente. A saída encontrada pela maioria da população é o consumismo. As pessoas arrumam coisa para relaxar e se divertir, um hobby. Esses hobbies precisam que coisas sejam compradas. Isso te dá o objetivo de trabalhar mais no dia seguinte. Segundo Tyler, esse comportamento de trabalhar, consumir é uma anestesia para a vida merda que as pessoas têm. E ainda fala que pessoas que acham essa saída razoável, acham que é suave se anestesiar desse jeito, ele considera essas pessoas covardes. As coisas que possui, acabam de possuir. E nessa situação com uma população anestesiada e sem propósito de vida, é um terreno bem fértil para criar uma organização como o Clube da Luta. Não, é sério agora, só pra confessar. Tô aqui há 48 minutos, quase uma hora. Porque eu erro muito as falas. Eu tenho um roteiro, né? Tenho um roteiro aqui. E eu erro muito as falas, né? E por que eu tento seguir o roteiro, a linha? E aí, se eu troco as palavras, eu sei que lá no futuro, aquelas palavras vão dar uma embananada. Então o roteiro já tá refinado e tal. Então eu tento seguir ele. Mas, cara, eu demoro muito, velho. Eu demoro muito. Só pra justificar, eu vou colocar essa parte no vídeo. Sharks, eu tenho uma proposta. Você me dá sua inscrição e você ganha mais vídeos iguais a esse. Acordo? As origens do Clube da Luta é a mensagem mais interessante do filme, na minha opinião. Por causa do vazio da vida do nosso protagonista, ele decide ir ver pessoas que sofrem mais do que ele pra ele se sentir melhor. Então ele vai naquele encontro de homens que precisou arrancar as bolas. Pra gente poder resumir o perfil das pessoas que frequentam esse grupo, a gente pode usar o Bob. O Bob, ele é um ex-bodybuilder que depois que ele teve que arrancar as bolas, ele ficou gordo, né? Não conseguiu manter a forma dele e ainda desenvolveu uma ginecomastia severa. E ele ficou com uns peitos enormes. Isso fazia ele se sentir menos homem. E aí, quando ele ia nesses encontros, o que ele fazia era chorar e reclamar da vida sem
tentar fazer nada. E claro, assim, é possível uma pessoa que acaba perdendo, né, as bolas, sentir a sua masculinidade abalada, né? Pô, normal. Mas no filme inteiro, né, esse pretexto de perder as bolas que aparece várias vezes... Esses caras vão te arrancar as bolas. É uma simbologia da masculinidade em crise da sociedade. Só pra deixar claro, tá? Que não existe algo realmente masculino, tá? Cada homem pode ser homem do jeito que quiser. A gente não precisa seguir nenhum padrão. Mas o Tyler não concorda comigo. Pra ele, o consumismo é uma afronta à masculinidade. Porque já que o consumismo é tipo uma anestesia, faz com que os homens fiquem dóceis, chorões, sensíveis, se tornarem mulheres. E o protagonista, ele tem esse medo, assim, de se tornar uma mulher. Então, voltando, né, pro Tyler, ele acha que um homem é um ser primitivo, violento, né, e ele deve ser violento porque ele tem que exercer a sua natureza, né. E essa é a justificativa para criar o Clube da Luta. Homens vivendo em uma sociedade que não tem guerra e não tem nada que vale a pena lutar. Isso impede com que os homens satisfaçam suas necessidades reprimidas, né? Então, em resumo, o clube foi feito para homens se sentirem homens. Sério? É só pra homens. Como o do testículo? Inclusive as cenas, né, deles lutando parece até algo meio erótico, de tão prazeroso que a violência é para eles. Sangue. Para! Não havia... Inclusive a dor não deixa de ser um sentimento, né? E querendo ou não, numa sociedade tão anestesiada, sentir algo é lembrar que está vivendo, né? Nós vimos a morte de perto! Igual aquela frase da música que o Johnny Cash canta, né? I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Que é isso que eu tô assistindo? O protagonista espera, né, que ser violento faça ele se tornar mais atraente pra Marla. E se você assistiu o filme, você sabe, né, que o Tyler é uma criação da mente do protagonista. Mas agora, por que ele criou o Tyler, né? Por que o Tyler existiu? Lembra que o narrador admite que tudo estava indo bem, indo às sessões lá de terapia, até a Marla aparecer? Então, porque desde o primeiro momento ele gostou da Marla, né? Ele sentiu uma atração. Isso fica claro, né, no final do filme. Porém, ele não acha ser alguém que a Marla poderia se interessar. E para isso ele criou o Tyler, né, que é uma figura completamente oposta à atual dele, né? E pro protagonista, né, o Tyler, ele é a personificação do homem ideal. Segue seus impulsos sempre que quer, não liga para ninguém, é forte, é comunicativo, enfim. Tudo que você gostaria de ser, sou eu. Então a gente vê que o protagonista não só tem medo de se tornar mulher, como também tem medo de mulher. Lembra do vídeo sobre o Oscar que eu fiz um tempo atrás? Então, nele eu citei, né, um autor, o Horkheimer lá, e eu vou falar dele aqui de novo. Porque segundo esse cara, tanto o capitalismo quanto o fascismo são iguais. Porque ambos os sistemas criam uma nova maneira de viver, né, e os membros não são indivíduos, são só peças manipuláveis. E tipo, você não sabe, o próprio Clube da Luta se tornou algo assim, né? Você vê, eles no final, lutando contra o sistema, se tornaram um sistema tão ruim quanto. Ele virou uma cópia ruim de uma cópia ruim. Preso dentro dessa engrenagem de macacos espaciais. Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Por exemplo, os membros perderam a identidade, eles viraram só números, e ele ficava fazendo discursos, sua vida não tem valor, você só é mais um. Vocês não perdem material orgânico em decomposição como qualquer outro. No final todos são cópias, né? São clones. Seu nome é Robert Bunsen! Seu nome é Robert Bunsen! Isso já acabou! Seu nome é Robert! Então, se o fascismo, o capitalismo e o Clube da Luta, o passado, o presente e o futuro são ruins, qual é a solução? Então, apesar do Clube da Luta parecer uma solução, ele só é mais outro extremo, né, que a sociedade pode criar. Então o filme sugere que a gente encontre um meio termo entre rebelião e estrutura, não se drogar e não guerrear. E isso, né, essa solução, ela foi sugerida na dinâmica entre os três personagens principais. O que Freud tem a ver com isso? Várias pessoas apontam isso, mas eu não vejo ninguém desenvolvendo. Mas os personagens, né, os três personagens principais, podem representar cada agente da mente que o Freud descreveu. Só em resumo, bem resumido. Então a gente tem o id, o ego e o superego, né? Que basicamente, de acordo com Freud, são três partes do cérebro que fazem a nossa consciência, né? Então o id seria a parte da nossa mente que está mais atrelada
ao instinto, né, ao sexo, como a Marla, né, que ela é movida, tipo, por sentimentos carnais. O superego é o agente que busca o ideal, né, o perfeito, que busca ideologia. E esse eu acho bem perto do Tyler, que sempre tá em busca de algo perfeito, né? E pra finalizar, o ego é o agente da mente que gerencia os impulsos primitivos do id e satisfaz as demandas da realidade, que eu vou relacionar com o nosso protagonista. Tá, mas por que eu meti Freud nisso tudo? Na verdade, a dinâmica entre os personagens é outra pista que o filme deixa sobre o seu significado. Então, você vê, o ego meio que controla os extremos do id e do superego. Ele encontra um equilíbrio para poder viver em sociedade, né? Para poder atender as demandas da sociedade. E a gente já viu, né, que o nosso protagonista ele tem muita dificuldade de interagir com mulher, né? E aí, ao se interessar pela Marla, né, ele criou o Tyler, a figura perfeita do homem. Qual é o problema, né? Que a dualidade do protagonista de uma hora ser ele mesmo e da outra hora ser o Tyler faz com que a Marla sofra, né? Me come e me esnoba. Me ama, depois me odeia. Me mostra seu lado sensível, depois fica um babacão. Essa é uma descrição da nossa relação, não é, Tyler? Acabamos de perder a pressão da cabine. No confronto final, quando o protagonista tem que fazer uma escolha, ele desiste da ideia do Tyler, né? E aí, nesse momento, ele aprende a gerenciar aquela parte da sua personalidade. E aí, finalmente, ele consegue se relacionar com outra pessoa sendo ele mesmo. Então você vê, o nosso herói, ele conseguiu arrumar um meio termo para ser feliz com a Marla. E eu acredito que é justamente isso que o filme sugere pra gente. Então se a gente sair de um dos extremos, por exemplo, o consumismo, e a gente for para uma revolução terrorista, as coisas não vão mudar muito. Elas vão mudar de nome e tudo, mas no final vai ser essencialmente a mesma coisa. Então alguém tem que estar lá para trocar os projetores no momento exato que um rolo acaba e o outro começa. Ele troca os projetores, o filme continua passando e ninguém na plateia percebe nada. E eu acho que isso se aplica muito com a questão de ser homem, né? Você não precisa ser um extremo super violento ou misterioso. Você pode ser quem você quiser. O importante é manter o equilíbrio pra gente conseguir conviver em sociedade e poder ter a nossa liberdade. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, dá like, comenta aí embaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver. Até mais, falou!